Vídeo aqui é para que a gente aprenda como fazer cálculos de probabilidades em genética, utilizando todos os conceitos que nós já adquirimos de primeira e segunda lei de Mendel e dos padrões de herança, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é como que a gente faz esses cálculos de probabilidade. Ele, em geral, ele é um problema que ou ele apresenta um heredograma ou ele descreve uma situação que você é capaz de construir um heredograma. O heredograma vai ser muito importante porque ele é uma representação gráfica de uma história de uma família. Então mostra as relações de pai e mãe, de quantos filhos, se esses filhos se casaram e tiveram os filhos e quantas gerações de descendentes forem possíveis resgatar a história. E no caso de ter uma doença presente, essa doença ela pode ser representada, os indivíduos que possuem aquela doença, eles podem ser representados nesse heredograma. E o mais importante de tudo é que quando a gente está falando de herança monogênica, ou seja, de genes únicos, nós estamos falando das leis de Mendel. E o Mendel, nos seus estudos, ele fez uma coisa muito importante. Ele nos entregou uma ferramenta que diz qual é a proporção de descendentes a partir de um cruzamento. Na primeira lei de Mendel, nós temos a proporção de 3:1. Na segunda lei é de 9:3:3:1. Isso nós estamos falando de fenótipos, né? E é possível, então, nós fazermos predições, previsões de incidência numa doença em uma família. Então, eu posso calcular a probabilidade de uma família ou de um casal vir a ter um filho com uma determinada doença, tá? Essa é a coisa mais importante das leis de Mendel. É uma das, né? E nós vamos entender agora como fazer esses cálculos de probabilidade. A primeira coisa que a gente precisa ao fazer esse estudo é entender qual é o padrão de herança, se é um padrão de herança dominante ou recessivo, tá? E recuperar essa genealogia da família e desenhar num heredograma, tá? Recuperou e desenhou a genealogia ou heredograma. Identificou se é um caráter dominante ou recessivo. Identificou se ele trata de uma herança que está ligada aos cromossomos autossomos ou os cromossomos sexuais. E identificar qual é o sexo de cada indivíduo nessa predição. Nós tendo essas informações em mente, nós somos capazes de fazer cálculos de probabilidade de incidência de doença em algum indivíduo, tá? Vamos tentar ver alguns exemplos aqui. Bom, aqui é o exemplo de um heredograma. E que nós vamos observar que um heredograma ele estabelece relações. Então vejam, aqui círculo é uma mulher, quadrado é um homem. E quando eles estão unidos por uma linha, significa que eles são um casal. Esse casal teve 3 filhos. Aqui, ó, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Filho número 5, indivíduo número 5 é uma mulher, indivíduo número 6 é uma mulher, indivíduo número 7 é um homem. Vamos para o outro lado, de um casal 3 e 4, que tiveram 2 filhos, uma mulher número 8 e um homem número 9. Então, vocês vejam que nós estamos falando de história de 2 famílias que tiveram filhos que se casaram e tiveram os netos desses avós. Quantos netos? Um menino número 10, uma menina número 11 e um menino número 12. Então, vocês vejam que a gente consegue reconstruir a história da família fazendo esse heredograma. Então, o filho dessa família se casou com a filha dessa outra família e tiveram 3 filhos. E quando existe a presença de um caráter, ou de uma doença, ou de uma característica na família, normalmente a gente chama essas pessoas de afetados pelaquela condição genética, né?
e eles são representados como pintados, né? Se eles são sempre os afetados. Tendo isto em mente, nós teremos elementos para poder fazer uma interpretação do número de indivíduos afetados na família. No caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6 afetados nessa família. Quantos afetados são homens? 1, 2, 3. Quantos afetados são mulheres? 1, 2, 3. Essa aqui é a primeira geração. Esta aqui é a segunda geração. E essa terceira nível é a terceira geração. É desse jeito que a gente olha para um heredograma, tá bom? Mas vamos entender alguns símbolos que são utilizados num heredograma. Tá aqui, ó. Quando você tem um quadrado é um homem, né? Um círculo é uma mulher. Às vezes pode ser que nasça uma criança ou tenha uma pessoa na família que você não sabe o sexo. Desenha como um triângulo. Não pintados são os normais e pintados são os afetados, tá? Quando você tem essa linha unindo duas pessoas, significa que isso aqui é um casal. E quando você tem essa barra unindo duas pessoas desse modo, como se fosse um colchete, significa que eles são filhos de alguém e entre eles têm uma relação de irmão, tá? E aí a gente pode construir o nosso heredograma. Bom, tem outros símbolos, né? Então, homem, mulher, sexo indefinido. Às vezes você tem uma família, né, um casal que teve muitos filhos homens, muitas filhas mulheres. Ao invés de ficar representando todos os filhos, poderia colocar aqui, ó, duas. Tem duas filhas mulheres iguais. 4, tem 4 homens iguais. Poderia usar essa simbologia de colocar um número pelo número de filhos daquela condição. E aqui a gente tem a representação dos afetados. Às vezes nós conhecemos que aquele indivíduo é um indivíduo heterozigoto, ou seja, tem um gene, um alelo dominante e um recessivo. Ele é azão, azinho. E muitas vezes você pode representar o heterozigoto metade pintado, metade não pintado, né? E aí ele é a condição heterozigota. Quando dois indivíduos são unidos assim, é um exemplo de casamento, casamento extramarital, divórcio, casamento consanguíneo, que é entre primos. Quando nascem gêmeos, né? É estabelecido esse triângulo quando nascem gêmeos, e se eles são monozigóticos, tem essa linha que os une, e se são gêmeos dizigóticos, não tem a linha. Essas são algumas simbologias que ajudam a gente detalhar melhor e entender melhor a relação dos indivíduos daquela família, tá? Então, vamos olhar para esse heredograma aqui e a gente começar a entender como interpretar o heredograma. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que nós temos um casal 1 e 2, a mulher é afetada, que tiveram 2 filhos, uma mulher 5 e um homem 6. Tem um outro casal 3 e 4, que o homem é afetado por esse caráter, essa característica, que tiveram 3 filhos, uma mulher, um homem, outra mulher. O filho deste casal se casou com a filha deste outro casal e tiveram um filho. Tanto o homem quanto o filho são afetados. A filha do casal 3 e 4 se casou com outro homem. Não tem aqui a história da família deste outro homem. E eles tiveram um filho, que é esse filho 12, que também é afetado. Ou seja, nós conseguimos entender como que são as relações entre as pessoas dessa família, e a primeira coisa que nós vamos olhar é a distribuição de homens e mulheres tá mais ou menos igual? Tá, tem homens e tem mulheres, não tá exclusivo só de homens ou exclusivo só de mulheres.
Então, isso nos dá uma dica de que não se trata de uma herança ligada ao sexo, mas uma herança autossômica. E para nós descobrirmos se ela é recessiva ou dominante, nós temos que tentar achar uma dica nesse heredograma. A dica é: existe algum relacionamento de pais e filhos em que os pais são normais e o filho é afetado? Olha aqui. Pai, a mãe 9, o pai 10 e o filho é afetado. A característica não se expressa nos pais, mas se expressa no filho, o que sugere que eles tenham um gene dominante, mas eles têm um gene recessivo também, para que esse filho seja duplo recessivo, ou seja, esta característica ela é recessiva, sempre que nós tivermos pais normais e um filho afetado. Estamos falando de uma doença autossômica recessiva, tá? Afetado é recessivo e os pais vão ser heterozigotos. Então, esse filho aqui vai ser azinho, azinho e os pais azão e azinho. Ah, como que você sabe que ele é azão e azinho? A única maneira desse filho ser azinho, azinho é um alelo vindo do pai e o outro alelo vindo da mãe. Como o pai e a mãe são normais, eles têm que ter um gene dominante. Então, necessariamente, eles são azão e azinho, tá? O que nós vamos fazer em seguida? Preencher azinho, azinho para todos os indivíduos afetados, tá? Então, vamos lá. Nesse casal aqui, na relação do casal 1 e 2, com os filhos 5 e 6. Se esse indivíduo, que é um filho, é azinho, azinho, necessariamente este pai tem que ter dado um alelo azinho para o filho. E como ele é normal, ele tem um azão pelo menos. Então, nesse casal, nós vamos ter o pai azão, azinho. Este filho 6, como a mãe é azinho, azinho, ela deu um azinho para um filho, um azinho para o outro filho. Necessariamente, esse indivíduo 6, ele também é heterozigoto. Como que eu sei? Porque ele é normal. Então, ele tem que ter um alelo dominante e um recessivo. Ok, resolvemos a questão desse casal. Esse resultado aqui, desse homem 6 ser heterozigoto, inclusive é compatível com o fato dele ter um filho azinho, azinho. Um azinho veio da mãe, um azinho tem que ter vindo do pai. Ok, resolvido. Vamos para a outra família que está faltando a gente resolver o genótipo de algumas pessoas. Bom, como nós sabemos que esse pai é azinho, azinho, necessariamente este filho 8 tem que ter herdado um gene azinho do pai. É a única coisa que ele tinha para doar, era um alelo azinho. Esta mãe, por ela ter tido um filho azinho, azinho, necessariamente ela tem que ter um azinho, senão ela não conseguia ter um filho azinho, uma filha, né, azinho, azinho. Então, o que vai acontecer? Tanto a mãe 4 como o filho 8 também são heterozigotos. E assim, a gente resolveu o genótipo de todos os indivíduos desta família e o padrão de herança é um autossômico recessivo. Ok? Vamos para um próximo exemplo? Bom, pessoal, vamos então resolver alguns exercícios para nós treinarmos os conceitos de genética mendeliana, tá? Nesse primeiro exercício, ele fala o seguinte: um pesquisador averiguava a transmissão de caracteres em vegetais ao longo de gerações, determinados por genes que se segregavam independentemente. Cruzando dois indivíduos homozigotos, sendo um dominante e o outro recessivo, ele obteve a primeira linhagem, na qual promoveu autofecundação.
Como resultado dessa autofecundação, obteve 4 tipos de fenótipos na proporção 9:3:3:1. Quantos caracteres esse pesquisador estudava? Então, vamos tirar um pouco de algumas informações existentes dentro deste texto. Vejam que ele menciona aqui sobre segregavam independentemente. Isso aqui já está nos sugerindo que genes que se segregam independentes, nós estamos falando das leis de Mendel, tá? Das leis de Mendel. E ele está mencionando cruzou 2 indivíduos homozigotos, sendo que um era totalmente dominante e o outro recessivo. Ele fez, na verdade, os mesmos experimentos que o Mendel fez. Pegou puros dominantes, puros homozigotos dominante, puros homozigoto recessivo, teve a primeira linhagem e cruzou essa primeira linhagem, que é chamada de linhagem F1, com a própria linhagem F1. E ele quer saber quantos caracteres tinham esse estudo, já que ele teve 4 fenótipos na proporção 9:3:3:1. Então, nós vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente tentar chegar à resposta. Primeira coisa, se ele estivesse trabalhando com um par de alelos e, portanto, um único caractere, a geração parental seriam esses homozigotos dominantes, um é azão, e homozigoto recessivo, azinho. E aí ele cruzou e teve a primeira linhagem, que foi a linhagem F1, dos descendentes, primeira linhagem de descendentes. E ela é heterozigota, porque esse parental só tinha o azão para mandar para o filho e esse aqui só tinha o azinho para mandar para o filho. Feito isso, ele faz uma autofecundação. Autofecundação é pegar o indivíduo azinho e cruzar com ele mesmo. Vamos então ver quantos gametas tinham e que prole que foi gerada. Vamos usar o quadro de Punnett, tá? A gente vai pegar então que este indivíduo aqui, ele tinha disponível o alelo azão e um alelo azinho. A mesma coisa, o outro genitor, um alelo azão, um alelo azinho. E agora, então, a gente faz o cruzamento. Azão com azão, azão. Azão com azinho, azão. Azão com azinho, azinho. Azinho com azinho, azinho. Como nós sabemos que são características que uma é dominante, então, esse genótipo e esse genótipo, eles têm o mesmo fenótipo, que é o fenótipo dominante. Lembrando que genótipo é a constituição dos genes e o fenótipo é a característica que essa composição genética expressa. Por exemplo, se fosse semente lisa, esses 3 teriam semente lisa e esse teria semente rugosa, por exemplo. Então, ele tem uma proporção de fenótipo de 3:1. Se nós fôssemos falar da proporção do genótipo, seria 1:2:1. Mas a pergunta dele aqui é sobre fenótipos, tá? Então, não é um par de caracteres, tá? Vamos então fazer um exercício considerando a possibilidade de trabalhar com 2 pares de alelos, 2 caracteres. Então, o duplo dominante homozigoto seria azão, bezão, com o duplo homozigoto recessivo, azinho, bezinho. A geração F1 decorrente desse cruzamento vai ser um azão com um azinho, um bezão com um bezinho, tá? Essa é a composição genética da geração F1. E ele fala que faz a autofecundação. Então, é azão, azinho, bezão, bezinho.
multiplicado por azão, azinho, bezão, bezinho. Vamos novamente usar o quadro de Punnett para fazer a composição dos alelos que esses indivíduos vai ter. Então, vamos ver os alelos desse primeiro indivíduo. Ele vai ter um azão com um bezão, um azão com um bezinho, um azinho com um bezão, um azinho com um bezinho, tá? Então, estão aí os 4 alelos: azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. São os mesmos gametas que são formados no outro genitor. E agora a gente vai fazer o cruzamento. Azão com azão, dá azão, azão, bezão, bezão. Então, aqui vai ser azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. Tá aqui o quadro do genótipo dos descendentes. Assim sucessivamente, a gente vai preenchendo o quadro de Punnett e vai tendo a combinação dos alelos azão, azão com azão, aqui ó, é um azão e um azinho, um azão, um azinho. E no caso dos Bs, a mesma coisa. Bezão com bezão, bezão com bezinho, bezão com bezão, bezão com bezinho, tá? Calculado isso aqui, agora a gente precisa ver, isso é o genótipo, né, gente? 16 opções de genótipos. Nós precisamos ver agora que fenótipo esses genótipos expressam. Então, vamos ver. Azão significa amarelo, azinho verde, vou dar uma sugestão, né? Bezão liso, bezinho rugoso. Só para a gente entender o fenótipo dessa descendência. Então, azão, azão, bezão, bezão, tá aqui, uma em 16 opções. Ele é amarelo, liso. Azão, azão, bezão, bezão, como a característica azão é amarelo e bezão liso são dominantes, basta ter um azão e um bezão, ele vai ser amarelo e liso. De novo, pelo menos um azão e pelo menos um bezão vai ser amarelo liso. Pelo menos um azão, pelo menos um bezão vai ser amarelo liso. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos amarelo liso. 9. Vamos lá. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, tem pelo menos um azão, é amarelo, mas se só tem bezinho, é rugoso. Então, é amarelo rugoso. 2 opções. Novamente, azão, azão, bezinho, bezinho. Amarelo rugoso, uma opção. Então, nós teremos 3 em 16 opções de amarelo rugoso. Vamos para o azinho, azinho, bezão, bezão. Somente tem o alelo azinho, ele vai ser verde. Pelo menos um bezão, ele vai ser liso. Então, 1 em 16 vão ter verde liso. De novo, ele é verde, pelo menos um bezão vai ser liso. Então, ele tem 3 opções em verde liso. E por fim, o último genótipo, que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele vai ser verde e rugoso. Então, vocês vejam que a gente recupera a proporção do fenótipo 9 para 3, para 3, para 1, utilizando 2 caracteres. Ou seja, resposta correta é o item 2, tá? Item 2. 2 caracteres estão sendo estudados. Ele fala o seguinte: em ervilhas, os genes que determinam sementes lisas e amarelas são dominantes
em relação aos genes que determinam sementes rugosas e verdes. Considerando uma planta com semente lisa e amarela, dihíbrida, então vejam que ela ser lisa e ser amarela são características dominantes. E ele ainda fala que elas são dihíbridas, né? São duplamente híbridas. Então, ele já está nos dando informações, tá? Vamos encontrar qual é a alternativa correta que apresenta a porcentagem de gametas que essa planta produz com pelo menos um gene dominante. Então, vamos lá. Se é uma planta com semente lisa e amarela, a gente sabe que semente amarela e lisa são dominantes e vamos chamar de alelos A e B, ok? Nós sabemos que quando é uma planta dihíbrida, ela tem um alelo azão e um alelo izinho. Ela é híbrida nesse par de alelos e híbrida nos dois, por isso que ela é dihíbrida, tá? Então, a ideia é o seguinte, uma planta com esse genótipo pode formar que gametas, tá? E a pergunta é, qual a porcentagem de gametas que tenha pelo menos um gene dominante? Então, vamos lá? Se nós considerarmos que essa planta é azão, azinho, bezão, bezinho, vai ter um gameta que é o azão e o bezão. Nós vamos ter um outro gameta que ele vai ser o azão com o bezinho. Vamos ter um outro gameta que é o azinho com o bezão. E vamos ter um quarto gameta que vai ser o azinho com o bezinho. São essas possibilidades de gametas que vão ser formados. E a pergunta é, qual porcentagem de gametas tem pelo menos um gene dominante? Esse tem, esse tem, esse tem. Ou seja, 3 gametas em 4 tem pelo menos um gene dominante, ou seja, 75%. Resposta correta, ok? Um casal, ambos polidáctilos e divisão normal. Polidactilia é essa condição em que a pessoa tem um dedo a mais, é um dedo extra, tá? Ela é uma condição, pode ser na mão ou no pé, aqui um exemplo que a pessoa tinha um dedo a mais e ele foi retirado cirurgicamente, tá? Normalmente eles são retirados cirurgicamente. Essa pessoa, eles eram ambos polidáctilos e tinham visão normal. Eles têm uma criança normal para a polidactilia, mas míope. Considerando-se que ambas as anomalias são autossômicas, os respectivos genes estão em cromossomos diferentes, responda. Qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia e míope? Normal para polidactilia ou míope, ou que tenha uma criança normal para as duas características, tá? Então, vejam que esse exercício vai exigir a gente fazer uma evolução do conhecimento sobre genética gradual. Primeira coisa, ambos polidáctilos e divisão normal tiveram uma criança normal para polidactilia, quer dizer, não polidáctila e míope. E ele fala que são ambas anomalias autossômicas, estão em genes, em cromossomos diferentes, ou seja, é uma herança mendeliana. Vamos então entender como que é a herança da polidactilia. Ambos são polidáctilos e tiveram uma criança normal. Lembra quando a gente vê pais de um jeito com filhos de outro jeito? Essa condição é a condição recessiva? Vocês se lembram dos exercícios que a gente está fazendo, né? Isto quer dizer, então, que
ser normal ou sem polidactilia é a condição recessiva, tá? Sobre a visão, os dois pais têm a visão normal e o filho é míope. Ou seja, novamente, pais normais, pais iguais e filho diferente. Novamente, uma herança recessiva, porém agora ser míope é recessivo, tá? Então, ser míope é recessivo. Bom, lembrando-se que elas são duas anomalias em genes em cromossomos autossômicos e distintos, nós estamos falando da lei de Mendel, segunda lei de Mendel, tá? Na segunda lei de Mendel, então aqui, né, no caso para polidactilia, nós temos que o alelo azão vai ser o alelo dominante para polidactilia e o alelo azinho, o alelo recessivo. Num cruzamento de dois indivíduos que ambos são polidáctilos, mas tiveram um filho normal, necessariamente esses dois indivíduos aqui, eles são heterozigotos e a condição azinho-azinho é a condição normal. Então, o cruzamento de um heterozigoto com outro heterozigoto, a proporção de 1 para 2 para 1. Azão, 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 azinho, azinho, azão e azinho, azinho. Azão, azão vai ser polidáctilo, azão, azinho vai ser polidáctilo e normal vai ser azinho, azinho. Ou seja, em 4 opções, um quarto é ser normal e 3/4 é ser polidáctilo. Para a miopia, vai acontecer algo similar. O indivíduo heterozigoto normal tem um filho míope. Essa é a condição míope. Míope é recessivo, tá? Então, nós vamos ter 3/4 das opções uma pessoa normal, 1/4 da opção da pessoa míope. Vamos às perguntas. Ele pergunta, ter uma criança normal e míope. Ter uma criança normal para polidactilia ou míope. Nós estamos falando da famosa regrinha do E ou do OU. Em genética é assim, quando eu quero saber qual a frequência dele não ter polidactilia e ser míope, quando tem o E, eu tenho que pegar a condição de ser normal para polidactilia multiplicada pela proporção de ele ser míope, para você calcular a probabilidade. Quando você está falando uma opção ou outra, a gente soma as probabilidades, não multiplica. Então vamos lá. Questão 1. Qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia? Qual é a frequência para ser normal para polidactilia? 1/4. E ser míope. Qual a condição dele ser míope? 1/4 também. Então, ele tem que ser normal para polidactilia e ser míope. 1/4 vezes 1/4, 16. Essa é a probabilidade. 1 em 16 é que essa criança tenha essa condição. Vamos para o item B. Qual a probabilidade desse casal ter outra criança normal para polidactilia ou míope? Probabilidade dele ser normal para polidactilia, 1/4. Dele ser míope, 1/4. Ou uma coisa ou outra, a gente soma, não multiplica. Resultado igual 2 em 4, ou seja, 50% de probabilidade dele ter uma criança ou normal para polidactilia ou míope, tá? Questão C. Qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para as duas condições?
Normal para polidactilia, 1/4. Normal para visão normal, 3/4. E ele quer que tenha as duas, uma e a outra. Tanto normal para visão, quanto normal para a polidactilia. 3/4 vezes 1/4, 3/16. Essa é a probabilidade do item C. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que tiver uma pergunta condicionando, ter uma característica e outra, uma característica ou outra. Primeira coisa, você vai calcular a probabilidade de uma das características acontecer sozinha, a outra acontecer sozinha e vai fazer a regra do E. Se é E, multiplica. Se é ou, soma. Aqui ele quer as duas, uma e a outra. Então, é multiplicado. Tá ok, pessoal? Próximo exercício. Quantos tipos de gametas diferentes fornece um indivíduo que tenha esse genótipo? Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezão. O que ele vai... qual é quantos tipos de gametas vão ser possíveis? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte... Quando a pessoa tem um par de genes, por exemplo aqui, ó, azão, azinho, ele pode formar dois gametas, ou azão ou azinho. Se ele tiver dois pares de genes, ele vai ter azão, azinho, bezão, bezinho, ele pode formar 4 gametas, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Ou seja, existe uma regra para a gente calcular o número de gametas. 2 elevado a n, sendo n o número de pares heterozigotos. Aqui no caso, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, zezinho, cezinho. No caso D, não é um par heterozigoto. Então, nós temos 2 elevado à terceira potência. Elevado à terceira potência, que é igual a 8. E por fim, o último exercício é o seguinte: em coelhos, o comprimento e a cor dos pelos são características determinadas por pares de genes com segregação independente. Então, nós já estamos falando de genética mendeliana, tá? O pelo curto é devido a um gene dominante, azão, e o pelo longo a um alelo recessivo, azinho. O pelo preto tem um gene dominante, bezão, e o marrom, um alelo recessivo, bezinho. Então, se nós cruzarmos dois indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, com outro indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, qual a proporção esperada de indivíduos com pelo menos um caráter dominante? Então, nós estamos querendo dizer que ele tenha, dentre as opções, pelo menos um A ou pelo menos um alelo B dominante. Vamos fazer aqui o cruzamento. Azão, azinho, bezão, bezinho vão formar esses gametas, tá? Se nós olharmos para a prole, ele tem que ter pelo menos um azão ou pelo menos um bezinho. Aqui tem, tem, Ou seja, de todos as 16 opções de descendentes, 15 em 16 vão ter a chance de ter um caráter dominante. Só uma em 16 não tem nenhum caráter dominante. Ou seja,
A resposta é de 15 em 16. Essa é a proporção esperada de indivíduos com pelo menos um caráter dominante. Ok, pessoal? Essa aqui foi uma série de alguns exercícios que nós realizamos. Eu vou deixar uma listinha de exercícios para serem realizados e nós vamos discutir essa lista no nosso encontro online que acontecerá na semana que vem, tá? Tá previsto um encontro online em que a gente vai poder conversar e fazer uma revisão para a prova. Tá joia? Obrigada, pessoal!